Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 5, verso de número 5, que diz assim: Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Pai do céu, nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, pedir, Senhor, a intercessão do Teu Santo Espírito. Nos faça compreender, ó Deus, a Tua palavra, a Tua vontade. Nos faça perceber, Senhor, dentro de nós, pelo poder da fé que ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa manhã bendita, por esse dia que o Senhor mesmo fez, para que nós pudéssemos juntos estarmos adorando o Teu nome, cantando canções, e nesse momento vamos ouvir a Tua palavra. Derrama graça, Senhor, sobre nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A terceira bem-aventurança de Jesus apresenta uma declaração radical, né? Bem-aventurados os mansos, como uma promessa, porque nós herdaremos a terra. Eu quero falar sobre a força da mansidão, o poder que há em ser manso, e essa promessa maravilhosa de Deus que vamos herdar a terra. A mansidão, irmãos, é uma virtude muitas vezes mal compreendida, né? Nós entendemos mansidão muitas vezes como alguém que em momento nenhum pode mudar, né, a sua emoção, né? Ele tem que estar sempre manso o tempo inteiro e calmo todo o tempo, né? Essa é uma visão errônea do conceito de mansidão. Mansidão é algo muito mais profundo e verdadeiro do que isso. Nós muitas vezes confundimos mansidão com passividade. É alguém que é sempre passivo. É alguém que aceita muito as coisas. Nós olhamos esse tipo de pessoa e dizemos assim: olha, ele é manso. Nunca reclama, nunca briga, nunca se altera, nunca aumenta a voz. E a gente olha para esse tipo de pessoa e diz assim: é espiritual. E a grande verdade é que isso não é espiritualidade. Muitas vezes nós confundimos mansidão com alguém que é pusilânime, com alguém que aceita tudo, absolutamente tudo, né? Se olharmos para Jesus, Jesus não era assim. Jesus respondia e sabia, no momento certo, agir da forma que aquele momento pedia, né? Então, essa ideia, a mansidão bíblica, é uma força interior que reflete o controle de Deus sobre a vida da pessoa, sobre as nossas emoções, sobre as nossas atitudes. Mansidão tem a ver com um espírito de submissão a Deus e uma disposição gentil com relação aos outros. Mansidão não tem a ver com a absoluta falta de ira, por exemplo. Há vários teólogos que vão dizer que o estoicismo, os estoicos, o ensino filosófico invadiu a igreja. Para o estoico, a ira é algo terrível, em que momento nenhum ela pode existir, né? Eu não sou estoico, eu sou cristão. Eu entendo que a gente muitas vezes vai irar, mas não pode pecar. O texto bíblico é: ireis, mas não pequeis. Porque o grande problema da ira é o descontrole. É quando nós perdemos todo o discernimento. É quando o apóstolo Paulo diz que o sol se põe e eu ajo sem domínio das minhas emoções.
Não pense que quando Davi vai contra Golias, ele está flutuando, sem nenhuma ira. Ele está flutuando. Não está, irmãos. Ele olha para aquele homem que acabou com todo o exército de Israel, que chacota o Deus de Israel, e Davi olha para ele e diz assim: eu vou contra ti em nome do Senhor. E Davi o faz centrado, sabendo o que tinha que fazer, agindo da forma correta. A mansidão é frequentemente entendida como uma virtude que envolve controle das emoções. Existem 4 emoções básicas, e é assim que eu entendo. Então você tem alegria, tristeza, medo e raiva, ou ira. São as 4 básicas. Dessas 4, todas as outras, ansiedade, que para mim é medo, ansiedade tem a ver com medo, controle da realidade, desejo de que as coisas aconteçam da forma que eu penso. Então, antes de ser filósofo, eu sou teólogo. Entendo que essas emoções, elas precisam ser geridas pelo Espírito Santo, por isso que nós estudamos os dons do Espírito. E quando Jesus fala de mansidão, ele está falando dessa pessoa que tem controle das suas emoções, especialmente da ira. É alguém que sabe controlar as suas emoções. É alguém que entende que precisa ter uma atitude equilibrada e compassiva. Quando olhamos para Jesus, é exatamente o que ele é. É diferente de submissão ou fraqueza. A mansidão, do ponto de vista, digamos assim, filosófico, teológico, é uma demonstração de força interior e autodisciplina, autocontrole e domínio próprio. É quando as emoções não me tomam ao ponto de eu perder o controle do que eu vou fazer. É quando eu domino o meu coração e a minha mente. Para a gente entender melhor, eu vou ter que usar um pouco de Aristóteles. Porque a filosofia, justamente, é a filosofia é a doutrina dos conceitos. Não há como você entender uma coisa se você não conceitua. Quando eu entendo o conceito, eu passo a entender o que aquilo significa. Então, Aristóteles ele fala, na sua Ética Nicômaco, sobre a mansidão como o equilíbrio entre 2 extremos. Entre a ira excessiva e a falta de ira. Você precisa estar justamente no meio. Quando não há ira, ou seja, quando não há ímpeto, que é uma palavra mais que nós entendemos de uma melhor forma, eu nada faço. Quando você vê grandes homens, antes de momentos históricos, eles falam parecendo que estão cheios de ira, não é? Ele tem ímpeto. Eles sabem o que tem que fazer e agem da forma correta. Outros, ainda que estejam cheios desse sentimento, eles conseguem passar uma ideia sempre de controle no seu coração. O que nós precisamos entender é que a mansidão é esse justo meio entre imprudência agressiva e a apatia. Jesus não era apático. Nunca foi. Nós percebíamos todas as suas emoções, mas Jesus também não era imprudente e agressivo. Por exemplo, no momento do templo, ele não fez nenhuma imprudência agressiva. Ele não matou as pessoas, ele tinha poder para matar. Ele podia ter dizimado todos que estavam ali. No entanto, ele usou a justa medida de expulsá-los todos de lá, mas também ele não foi apático.
Quantos profetas entraram naquele lugar, quantos homens de Deus, quantas pessoas entraram ali, sabiam que havia um mercado naquele lugar e ninguém fez nada. Então não há apatia na pessoa de Jesus e também não há abuso excessivo de ira. Jesus não matou ninguém porque pisou no pé dele. Como o filho de Caim. Ah, por que você matou ele? Porque pisou no meu pé. Você tem um equilíbrio na vida. Você precisa entender que todas essas emoções, elas perpassam por nós. Santidade não é ausência de emoções. É controle sobre elas. Então, a mansidão é quando eu estiver profundamente irado, eu ter domínio sobre mim e não exercer sobre o outro a minha ira. Entende? É quando eu estiver profundamente triste e ter domínio sobre a minha tristeza e seguir mansamente vivendo. É quando a alegria me tomar por algo grandioso, eu estar cheio da alegria e não ficar como um bobo alegre, mas conseguir dominar o meu próprio coração em toda e qualquer emoção, sobretudo na ira. Jesus foi atacado, irmãos, várias vezes. Ele foi cuspido, pisado, humilhado, prenderam espinhos sobre a sua cabeça. E o texto bíblico diz que ele vai mansamente como ovelha para o tosqueador. A mansidão de Jesus se revela em todo ato público para com seus inimigos. Ele nunca foi violento. Pelo contrário, ele repreendeu Pedro quando ele corta a orelha de Malco no momento da sua prisão. Ele conhece o seu caminho. O homem manso é aquele que se indigna de forma correta e pelos motivos corretos. Jesus só ficou indignado um momento, quando a casa de Deus estava sendo ofendida. Quando estavam mercadejando a fé do Senhor. Quando estavam oprimindo os pobres, tendo que comprar todo o produto da adoração. Quando o pátio dos gentios, lembra, nós acabamos de ver em João 12, que os gregos chegam para adorar. E era o pátio dos gentios, era onde aqueles que não eram judeus podiam adorar. Tinha um mercado. Os gentios estavam fora da adoração. Jesus fica indignado. Por um motivo correto. E a ira dele não matou a todos, apenas tirou daquele lugar. A justa medida. A ideia é quando eu não sou dominado pela paixão. Essa descrição de Aristóteles descreve perfeitamente a pessoa de Jesus. Mesmo dominado pela ira, não peca. Assim como Deus dominado pela ira, porque é a ira de Deus que é lançada sobre Jesus na cruz, Deus jamais peca. Jamais peca. Então nós precisamos entender o seguinte: mansidão envolve ter o poder sobre controle. Todos nós temos o poder de matar alguém. Todos nós, qualquer pessoa. Todos nós temos vários sentimentos que dentro de nós se misturam. E mansidão tem a ver agir com paciência. Mansidão tem a ver com receber um tapa forte no rosto e não reagir mal com mal, mas dar a outra face.
Eu sou sanguíneo e sei. Se me bater na face, eu cego imediatamente. E é um processo do espírito. Eu já tive em lugares de coisas acontecerem comigo e quando isso ocorrer, eu virar para lá e dizer assim, olha, eu estou impressionado como eu não reagi. Outro momento, em outra época, eu teria reagido completamente diferente. Eu já tive momentos em que eu fui tentado a irar a um ponto de eu chorar imediatamente. Porque o meu único desejo era reagir, e como eu tenho que segurar tudo aquilo, as lágrimas... Nós temos uma visão da mansidão que precisa ser transformada. Mansidão é quando nós somos maltratados, provocados, vilipendiados e o nosso coração permanece manso. E ainda que eu venha a irar, como ensina o apóstolo Paulo, eu não posso pecar. Então Jesus mostra que esse manso no original bíblico fala sobre suavidade, humildade, submissão a Deus. É quando eu pego todas as minhas emoções e deposito aos pés da cruz, que é uma coisa dificílima. Imagina Pedro. Imagina um homem como Pedro, que queria lutar para que Jesus não fosse levado. O quanto Pedro aprendeu para morrer crucificado. Ainda disse assim, Senhor, olha, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como o meu Senhor morreu. Aquele Pedro que era o primeiro a, quando via Jesus no barco, ele se lança no mar e sai andando até onde o Senhor está, é aquele primeiro que fala. Quem vocês acham que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus, tu és tudo primeiro, tudo, toda aquela tensão que há em Pedro, você vê depois um Pedro líder sobre os discípulos. Você vê um Pedro dominando todo esse ímpeto que existia dentro dele. Você vê um Pedro manso. Mansidão é uma característica daqueles que reconheceu sua total dependência de Deus. Quando você olha para Jesus, Jesus tinha o poder de matar todas as pessoas que estivessem no caminho dele. Tanto é verdade que no momento da sua prisão, quando perguntam, você é Jesus? Aí Jesus diz, eu sou. Ego eimi, eu sou. Esse eu sou é o Deus do Antigo Testamento. E o texto bíblico diz que todos os homens caem no chão. Deus está dizendo assim, o meu filho só vai ser preso porque quer. Mansamente Jesus se entrega aos soldados. Mansamente Jesus se entrega sabendo que está indo para a cruz, entende? Jesus tinha todo o poder e ele tem controle sobre isso porque ele sabia que ele dependia de Deus. E que tudo estava correndo com ele porque Deus assim o quis. E Jesus mansamente, como um cordeiro, se submete, se coloca aos pés do Senhor. Deus, né? Agostinho de Hipona diz que o orgulho nos transforma em lobos. A mansidão nos faz semelhantes a cordeiros, como Jesus. O humilde é sempre pacífico. Por que eu quis mostrar aquele momento em que Jesus limpa o templo? Porque se formos estoicos, vamos dizer que Jesus pecou. Entende? Não somos estoicos, nós somos cristãos.
Nós somos cordeiros. O humilde é sempre pacífico, e Jesus foi pacífico toda a sua vida. Em todos os momentos, até no momento que ele limpa aquele lugar, para nós que somos gentios adorar. Não há falha nenhuma no nosso Senhor. O manso, segundo Agostinho, não reclama de insultos, nem busca vingança. Não reclama de insultos porque sabe quem é. E sabe quem é em Deus. Jesus foi humilhado, vilipendiado, várias vezes tentaram desconstruir quem ele era, mas ele nunca reage porque ele sabe exatamente quem ele é. Quando ele chama mansos, ele está chamando pessoas que sejam como ele. Quando Agostinho fala que nós não temos que buscar vingança, é porque a vingança pertence ao Senhor. E que, portanto, eu me submeto a Deus. Portanto, eu busco essa mansidão, dessa submissão. Quando nós falamos sobre humildade, eu falei de Moisés, que era considerado o homem mais manso da terra. Jesus ainda é mais manso que Moisés. Porque ele é maior do que Moisés. Jesus fala de si mesmo como alguém que é manso e humilde de coração. E é nessa força de se submeter a Deus, de se submeter à cruz, de caminhar até a cruz, entendendo a sua própria morte por nós, que faz Jesus grandioso, imenso. Martin Lloyd-Jones, que para mim é um dos maiores teólogos para analisar o Sermão do Monte, ele diz que a mansidão é essencialmente uma verdadeira visão de si mesmo. Eu amo essa frase. A mansidão é uma verdadeira visão de si mesmo. Jesus é manso porque ele é o Deus da glória, ele sabe quem ele é. Ele não precisa impor-se como Deus, ele é Deus. Ele não precisa fazer como os reis que obrigam, os reis terrenos, que obrigam as pessoas a se ajoelharem na sua presença. Jesus não. Eu sou o Deus da glória. E os que me conhecem vão se ajoelhar perante mim. Mas observe, enquanto estamos nesse período de graça, de salvação, porque Apocalipse diz que lá no fim, esse rei vai voltar. E não será mais cordeiro, ele será leão. E a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E esses que não o adorarem receberão ira eterna de Deus. E não há injustiça nenhuma em Deus em condenar esses que não o amam, que não o adoram, que não o buscam. Lloyd-Jones diz que, conhecendo a si mesmo, isso se expressa em uma atitude e conduta com relação ao outro, que é sempre uma relação amorosa, que é sempre uma relação de cuidar do outro. É a compreensão de que, por sermos pecadores, não temos direito de reivindicar nada e, por isso, estamos dispostos a sermos humildes e pacientes em todas as circunstâncias. A nossa relação com Deus, irmãos, é uma relação sempre de amor. É sempre uma relação de submissão. E se você perceber, é a construção de um coração amoroso. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 16, que Israel precisava circuncidar o coração, porque ele tinha dura cerviz, ou seja, pescoço duro, não se submetia a Deus, é uma transformação para ser manso embaixo da autoridade divina.
Quando Deus falou através dos profetas, ele disse assim: ora, o jumento sabe quem é o seu senhor. O boi também sabe. Israel não sabe quem é o seu dono, porque Israel não se submete. A linguagem é que esses animais são mansos. Esses animais você conduz e eles vão. Quem monta cavalo aqui sabe. Quanto mais manso, mais dócil, mais obediente. Jesus está falando disso. De submissão a Deus, de obediência a Deus, à vontade de Deus, o que Deus quer, e entender que tudo que acontecia com ele, Jesus continuava manso, porque tudo aquilo era plano de Deus para a cruz. E ele suporta tudo isso. E eu já quero passar para a segunda parte. Todos esses que são assim, mansos como Jesus, têm uma promessa que vai herdar a terra. O povo judeu, irmãos, conhece profundamente essa linguagem, porque lembra as promessas feitas a Abraão. Os seus descendentes que iriam herdar a terra de Canaã. Eles conhecem essa linguagem, no entanto, Jesus estava se referindo a algo muito maior. Não é uma herança física, mas é uma herança espiritual na eternidade. Ele tem nos chamado para a eternidade, para a Nova Jerusalém, para essa terra espiritual. Ele tem nos chamado para uma herança espiritual, não física. A herança que Pedro vai dizer em sua primeira epístola, uma herança que não se corrompe, que não murcha, inacessível, né? Não é algo humano que Jesus disse que a traça e a ferrugem pode corroer. É algo espiritual. Jesus está apontando para uma herança eterna. Jesus está apontando para o reino de Deus que os mansos vão herdar. Para aqueles que se submetem a Deus, para aqueles que entendem a vontade de Deus, para aqueles que se curvam à justiça, se curvam diante da paz. Jesus está falando de uma herança que fala de paz interior, irmãos. De uma bênção presente no Espírito. Jesus está falando, irmãos, de eu aprender a viver em harmonia com Deus, me submetendo a Ele, e viver em harmonia com o meu próximo, sem odiá-lo, sem persegui-lo. E ainda que eu seja perseguido, ainda que eu seja maltratado, tratá-lo bem, amontoar brasas sobre a cabeça dele, tratando com amor, com deferência. John Stott diz o seguinte: a mansidão é o oposto do orgulho, da presunção, da autojustificação. Ser manso é ter uma confiança tranquila em Deus. E é por isso que Jesus promete que eles herdarão a terra. Eles sabem que o mundo pertence a Deus e que ele há de realizar a sua justiça. Ele fala isso no seu livro O Cristão Contemporâneo. Por que eu fico em paz quando eu vejo tudo que está acontecendo no mundo? Eu fico indignado. Mas eu sei que o mundo pertence a Deus. Eu sei que todas as coisas estão embaixo da sua autoridade. Um humano não deveria matar o outro como Caim matou Abel. Mas eu sei que todas as coisas que estão acontecendo aí não fogem da mão do nosso Deus. Então eu me submeto a Ele. Eu preciso aprender, irmãos, algumas aplicações rápidas, que hoje está quente, né? Todo mundo sonolento. Eu preciso aprender a mansidão da ação. Isso é uma coisa que para mim demorou muitos anos. Eu louvo a Deus por ter feito 50. Estou com 52 anos. A velhice foi me tornando mais manso. Ainda não estou velho, não. Mas foi
me tornando uma pessoa mais tranquila. E eu aprendi a canalizar até a minha ira para fazer o bem. Que é dificílimo. Mas eu aprendi. Aprendi a usar da forma correta. Eu estava num shopping, aqui em Brasília, e vi prenderem um rapaz porque tinha assaltado, roubado, furtado numa loja. E aí, na hora que prenderam ele, um pisou na cabeça e o outro estava segurando ele algemado nas costas. E o outro pisando na cabeça. E ele dizendo, por favor, eu só lembrei daquilo que aconteceu nos Estados Unidos. E aquilo me subiu. E eu fui onde ele estava, empurrei o cara que estava com o pé em cima, tirei ele, empurrei o outro, e falei, ele está imobilizado, só segure ele. O cara me olhou, fez assim, o senhor é policial? Eu falei, isso não está em discussão. Isso não está em discussão. A discussão aqui é o moço. Sara ficou assustada. A minha ira, eu fui lá e fiz o que tinha que ser feito. Proteger o rapaz. Eu falei, ele roubou? Tá certo. Ele está preso? Tá certo. Está algemado? Tá certo. Espera a polícia. Não excedam o que deve ser feito. Na vida, irmãos, é assim. É isso que é espiritualidade. Não é a ausência. Eu não fiquei passivo com o que estava acontecendo. Eu simplesmente passei ao largo, não. Aquilo estava ofendendo a mim. Eu estava sendo pisado naquele rapaz. Porque eu também poderia ser aquele ladrão. Facilmente poderia ser, eu não sei por que ele está roubando. Provérbio diz, Senhor, não me dá tão pouco ao ponto de eu vir a blasfemar o teu nome. Como? Roubando. E não me dá demais ao ponto de eu me esquecer de ti. Me dá o caminho do meio, que eu acabei de falar de Aristóteles, né? Me dá o caminho do meio, nem tanto, nem tão pouco, me deixa aqui. Aprende, me ensina a administrar o meu coração nesse meio, me ensina a administrar todas as minhas emoções nesse meio aqui. Então eu preciso ter mansidão na ação, ainda que eu esteja irado. Eu preciso aprender a agir assim. Eu preciso me submeter à vontade de Deus, irmãos. Jonas estava tão enlouquecido com o que Deus fez, porque ele queria, todo o desejo de Jonas era que Nínive fosse toda dizimada, todo mundo morresse, que Deus subvertesse, matasse todo mundo. E ele não conseguia ver a misericórdia. Não havia mansidão. Então Deus, de forma sobrenatural, faz nascer uma planta que cobre ele do sol e ele está ali deliciosamente curtindo. E aí Deus manda um verme e seca a planta. E ele fica revoltado porque a planta morreu. Então Deus diz assim, Jonas, você está chateado, você consegue ter misericórdia dessa planta, mas não consegue ter misericórdia dos ninivitas e dos seus animais. Eu que sou Deus, eu vou deixar todas essas pessoas morrerem, Jonas. Entende o que é mansidão? Entende o que é se submeter a Deus que ele não estava fazendo? Nós agimos assim muitas vezes. Eu preciso ter essa humildade, irmãos, de reconhecer a vontade de Deus e o lugar do outro diante de mim. Sempre. Em todo tempo, em toda ação, em tudo que eu faço. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira,
Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Lembre-se que no momento que Jesus está limpando a eira lá, o lugar da adoração, é Deus que está fazendo, viu? Ele é Deus. Diz o Senhor, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se ele tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é a construção de um coração manso. Quando Jesus cola a orelha de Malcolm, foi a maior lição que Pedro podia ter aprendido. Ele está vendo para te prender, Senhor, eu quero matá-lo. Jesus amorosamente coloca a orelha de Malcolm no lugar, cura e diz: eis-me aqui, pode me levar. Qual de nós, irmãos, qual de nós consegue agir dessa forma se virem prendendo um de nossos filhos? Cristo, irmãos, declara que os mansos herdarão a terra. Porque, embora a natureza humana se levante contra as dificuldades e queira se vingar, a verdadeira mansidão se submete tranquilamente à providência divina. Isso é João Calvino nas Institutas. Se submeter à providência divina é ter a certeza de que tudo está ocorrendo pela vontade de Deus. Sabe quando Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, não vá para a cruz. Não faça isso contigo mesmo. Essa é a vontade humana. Pedro certamente rebelaria-se se ele não tivesse visto Jesus se entregar mansamente. Ele se entrega também, morre do mesmo jeito, só que crucificado de cabeça para baixo. E eu encerro dizendo o seguinte: há um contraste dos valores cristãos com a cultura do mundo. O cristianismo é contra a cultura mesmo. O cristianismo é a implantação de uma cultura, de um ensino de Deus. Cultura vem de culto. Nós cultuamos a Deus, os seus valores, os seus princípios, a sua vontade, e é por isso que nós somos diferentes no mundo. A mansidão vai de encontro ao espírito competitivo do mundo, e muitas vezes agressivo do mundo. É justamente o inverso de tudo isso. No mundo, o sucesso é medido pela capacidade de impor a sua vontade, de estabelecer a sua vontade, de conquistar a partir da sua própria força. Jesus, no entanto, nos chama para uma vida de humildade e dependência de Deus, onde o verdadeiro poder vem de nos submetermos à vontade do Pai, ao que Deus quer para nós, e servir ao outro. E eu preciso, no meu coração, ter essa humildade, essa mansidão de permitir que Deus conduza a minha vida. Sabe quando ele disse que ia botar o bride no profeta? Que ia botar o bride do cavalo para conseguir controlar Israel? Eu preciso ser manso o suficiente para me submeter a Deus. Thomas Watson, pastor puritano, ele diz que a mansidão faz com que o homem se incline a suportar, a perdoar e a curar ao outro. O manso é aquele que se coloca absolutamente embaixo de Deus porque a sua confiança está nele. E por isso pode suportar as provocações sem retribuir o mal. Olha que coisa linda. Precisamos de um coração bondoso. Achei lindo a atitude de seu pai, que na velhice procurou todas as pessoas que durante os anos de vida teve os seus embates políticos. É isso aqui que ele está falando.
Não mais eu, mas Deus é que tem que dar a paga. Adonias, com todos os processos contra, sabendo que não tinha nada a ver com você, fez questão de procurar essas pessoas e falar. É isso. Mansidão é isso. Entender o meu lugar. E o que é que eu vou ganhar sendo assim? Eu vou ganhar a terra, não essa, mas a terra celeste. Futuro. A eternidade com o nosso Deus. Que possamos buscar essa mansidão de espírito, que possamos aprender a controlar as nossas emoções. Porque esses mansos herdarão a terra e desfrutarão das bênçãos do reino de Deus. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou. E assim como o Senhor transformou o coração dos seus discípulos, ó Pai, assim como nós vemos a vida de Pedro completamente transformada nas tuas mãos, eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos abençoe, Senhor, nessa manhã. Nos dá, Senhor, um coração manso. Nos dá, Senhor, um coração que serve ao Senhor e ao outro. De tal forma, Senhor, que o Senhor veja em nós o teu amado Filho Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, tua palavra santa e justa. Obrigado porque fomos chamados, ó Deus, para sermos teus e a ti pertencemos. É o que nós oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui presentes, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.